mais uma história que eu quero contar para vocês. Teve uma época que eu estava determinada a fazer o dinheiro ser pouco importante na minha vida. Eu queria saber qual era a forma menos dependente de dinheiro que eu podia viver. E tinha algumas coisas que eu queria fazer. Eu queria conviver com empreendedores, com um meio de inovação e trabalho com propósito. Eu queria praticar yoga e eu queria comer orgânico. Eram 3 metas que eu tinha para o meu desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. E então eu fui atrás das organizações que eu poderia me vincular e saber que tipo de troca eu podia estabelecer, que não fosse financeira, monetária. Então eu comecei a fazer permutas, comecei a me relacionar com essas organizações que tinham valores compartilhados com os meus, que eu queria que existissem e que eu poderia servir a elas. E foi muito maravilhoso, porque durante um tempo, 1 ano quase, eu acho, eu trabalhei no Impact Hub, que é um espaço de coworking global lá em Florianópolis, onde eu era host. Então eu recebia as pessoas, fechava planos, fazia ponte entre as pessoas que estavam lá dentro. Eu estava sempre à disposição para cuidar do espaço. Então eu fazia isso uma vez por semana e os outros dias da semana eu podia ir para lá para trabalhar nos meus projetos autônomos, que me ajudavam a pagar o aluguel, que era uma coisa que não podia me livrar financeiramente. Outra coisa que eu comecei a fazer é articular pessoas também para a célula de consumo consciente, que é uma rede de compra responsável de alimentos orgânicos direto do produtor. Então, ajudava a articular a comunidade com os produtores e nessa articulação, que para mim é uma habilidade, né, um remédio para o qual eu sirvo, nessa articulação eu ganhava a minha cesta semanal de alimentos. Então, eu estava comendo de graça e trabalhava servindo para aquilo que eu tenho uma habilidade, que eu sinto que eu sou boa. Então, minha comida semanal saía gratuita. Assim como o meu trabalho, meu espaço de trabalho, a minha rede de networking também era gratuita. Eu fazia uma permuta também servindo com aquilo que eu gostava de fazer. E uma outra coisa que foi muito interessante foi servir na escola de Iyengar, no Solar Iyengar, porque é uma escola de yoga e eu queria praticar yoga. E a permuta que eu estabeleci lá era limpar a sala e o banheiro e as escadas depois da aula. O que também não é uma coisa fora das minhas habilidades, já que eu estava usando também aquele espaço e que faz parte da prática de yoga cuidar da limpeza, manter a ordem e servir, né? Era uma forma de servir desinteressadamente, porque no fundo eu sentia que eu estava praticando yoga 2 vezes. Tinha a prática da aula e depois tinha a prática do cuidado, de respeitar o espaço, de honrar aquilo. E essa sensação era muito legal, porque era sempre logo depois da aula. Então eu nunca me sentia em dívida. Eu praticava e servia, praticava e servia. Isso foi muito lindo, porque durante um bom tempo eu só pagava assim aluguel e produtos de limpeza para minha casa e algumas questões de transporte, mas também andava bastante de bike. No fundo eu estava dentro de uma rede global de empreendedores, praticando yoga em uma das melhores escolas da ilha e comendo alimentos orgânicos direto do produtor e conhecendo um monte de gente maravilhosa e tendo uma experiência muito rica. Então, essa foi uma alternativa que eu encontrei para me relacionar muito profundamente com as organizações e que me fez muito bem. Então, vale a pena buscar alternativas de relacionamento.
E outra historinha que tá bem completa numa entrevista que eu dei pro Matheus no Vida Veda Entrevista, chama Como Viver Sem Dívida e Nem Treta, tá no YouTube. Lá ele coloca o primeiro vídeo que eu mandei pro Vida Veda para fazer contato e que eu conto qual era a situação de vida que eu estava vivendo e que eu queria trabalhar numa empresa onde eu sentia que eu estava com o meu propósito alinhado, que tinha valores coerentes com os meus e que, enfim, eu me colocava à disposição para servir. Então, talvez te inspire a se conectar com as organizações que você admira. Pode ser todo tipo de organização. Olha nas UDESs, tem vários movimentos que apresentam empresas que trabalham com propósito. Então, vale a pena dar uma pesquisada nisso.